A paz do Senhor, meus amados, povo do Brasil, povo dos quatro cantos da terra. Agradeço vocês pela visita que estão fazendo nos outros vídeos e que a palavra de Deus, ela tem que ir. E hoje, meus irmãos, chegou a hora da verdade, que a Bíblia nos diz que nada que é feito escondido há de ser revelado. Então, irmão, a Bíblia, esse dia todo nós temos falado sobre o homem do pecado, né? É o Adão que pecou quando comeu ali a uva representando a palavra de Deus, que eu já falei nos meus vídeos anteriores, e ali ele pecou, irmão, grandemente contra o Senhor, e Deus prometeu, mas tudo foi permissão de Deus, sabe, irmão? Porque o pecado entrou no mundo através do homem, mas a vida veio também ao mundo através do homem. E quando Adão pecou ali em Gênesis, ali, Deus, em Gênesis 3,15, ele falou desse jeito, irmão: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente, a sua semente, entre ti, a tua e a sua semente, irmão. Serpente, qual? Não tem semente, irmão. Então Deus está aqui, ele coloca inimizade até a quarta geração do homem, que é o povo de Deus, o povo de Deus, a tribo de Levi e a tribo de Benjamim, irmão. Hoje vai ser revelado, porque Deus não rasgou o tempo em 10 pedaços, as 10 tribos, as 10 cabeças do Apocalipse. Hoje vai ser revelado, irmão. Essa briga aqui, então já desde o começo do mundo já vem tendo essa briga entre o povo de Deus e o outro povo do Benjamim, que é a outra tribo, que não subiu a terra do Egito. Mas, irmão, para a gente começar a entender bem, hoje não tem jeito, não, irmão. Todo de branco, que é povo de Deus, é povo da paz. Eu estou amparado pelo Espírito Santo da promessa. Se eu não contar a verdadeira história, o mundo não vai saber. Então não tem jeito, irmão. Quando Deus fala sobre o pecado, sobre a prostituição, irmão, ele está falando do homem que se dobra após outro Deus, dobra a outro Deus, o Deus que ele não conheceu. Vamos aqui em Êxodo, capítulo 34, a prostituição. Quando ele fala de prostituição, ele está falando do homem, irmão, se dobrando a outro Deus, a Deus de Baal, a Deus de Ecrón, a Deus de tanto Deus que tem aí. Deus é só um, só há um Deus em Israel. Cada dia aparece um santo novo, irmão. Mas Deus está mandando nós aqui hoje para poder falar aqui: há um Deus em Israel. Vamos lá então. Êxodo capítulo 34. Então disse: eis que eu faço um concerto, farei diante de ti todo o meu povo maravilha que nunca foram feito, toda a terra, nem entre gente alguma, de maneira de todo este povo em cujo meio estás. Veja a obra do Senhor, porque coisa terrível eu faço contigo. No versículo 11, irmão, ele deixa bem claro: guarda o que eu te ordeno, eis que eu te lançarei de diante dos amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Guarda que não te faça concerto com os moradores da terra, aonde há de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Mas os seus altares transformarei, e as suas estátuas quebrarei, e os seus bosques cortarei. Ele está falando do romano, do Império Romano, irmão. Ele está falando de Roma. Não tem jeito, vai ter que ser falado. Vai ter que ser falado a verdade. Porque não te inclinará diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, Deus e zeloso é, para que não faça concerto com os moradores da terra e não se prostituam após os seus deuses. Tá, irmão? Nem sacrifica aos seus deuses, e tu, convidado deles, coma dos seus sacrifícios, e tomes mulheres das tuas filhas para os teus filhos, e as suas filhas, prostituindo-se após os seus deuses, faça também teus filhos se prostituírem após os teus deuses, irmão.
Então Deus considera como prostituição ao homem ajoelhar para outro Deus, irmão. Por isso que a Bíblia fala, naquele tempo tinha homens que o mundo não era digno deles, que eles falavam a verdade. Só que saía fazendo o que fazia, que todo mundo já conhece a história do primeiro século, aonde pisou o homem iníquo. Na verdade, ali, irmão, no livro de Jó, é rapidinho, porque o tempo é curto. No livro de Jó, capítulo 19, eles falavam assim: tira-te de nós, que nós não queremos te servir. Ali, aqui, irmão, pisou o primeiro homem iníquo na terra. Está entendendo, irmão? Vamos lá, Jó capítulo 22, só para vocês entenderem. Quando aquele povo, naquela época, eles falavam que vivia muito, Noé vivia 600 anos, Deus pegava um homem e colocava por cabeça. E ele era aquela igreja daquela época, 7 igrejas, tem falado, os 7 Espíritos de Deus, os 7 castiçais, as 7 igrejas. Nós somos a 6ª carta do Apocalipse, irmão. Como está falando ali, vai ter que ser tudo assim rapidinho, que não tem jeito mais não. Vamos lá, Jó capítulo 22, 22, versículo 15, só para vocês entenderem a história direitinho. Porventura consideraste a vereda do século passado, que pisaram os homens iníquos? Eles foram arrebatados antes do seu tempo, sob o fundamento de um dilúvio se derramou. Diziam a Deus: retira-te de nós. E que foi o que o Todo-Poderoso fez? Ora, ele enchera de bens as suas casas, pelo que de longe de mim os conselhos dos ímpios. Então, irmão, Deus mandou o dilúvio neles no ano 600. A Bíblia é tão certa nos seus números. O Noé foi o cabeça daquela igreja, por isso que os homens viviam. Mas você pode ver que só fala do homem. Noé é 600 anos. Ele foi aquela primeira igreja do dilúvio, onde que eles foram arrebatados. A Bíblia é tão certa, irmão, nos seus números, nas suas contas, nas suas profecias, que a Bíblia Sagrada fala que o dilúvio veio no ano 600. E a Bíblia volta a funcionar no ano século 2. Porque 150 dias ficou as águas sobre a terra. Então, se um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor é como 1000 dias, então ficou 1500 dias o dilúvio na terra. Aí volta a Bíblia funcionar no século 2. Vai no livro de número 2 que vocês vão ver isso aí. No mês 19 tem, século 3. Então, irmão, é isso aí. Mas, irmão, vamos falar do rei Salomão. O rei Salomão, irmão, foi o pior traidor que teve na história da Bíblia Sagrada. Por isso que tem esse misticismo em cima do rei Salomão. Ele fez aliança com o rei de Tiro. O que eu li lá em Êxodo? Não faça aliança com o povo da terra. O rei Salomão, ele é o príncipe de Tiro. Quem que é o homem mais sábio da Bíblia? Quem que foi o homem, o filho de Davi, o homem segundo o coração de Deus, querubim ungido, cheio de sabedoria? Não foi o rei Salomão, irmão? Eu não vou ficar lendo muito tempo aqui para vocês não, que não dá tempo não, mas vai ser revelado tudo. O rei Salomão foi o primeiro papa da história deles. Vocês vão ficar sabendo agora tudo a verdade. O rei Salomão é o rei de Tiro, que fala aqui, ó, Ezequiel capítulo 28, versículo 11. Veio mais a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta-te uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. No livro de Eclesiastes ele vem falando, ele vem contando, porque tudo na vida do homem, irmão, é o desejo. E sabe que o homossexualismo aí, a pessoa é lésbica, essas coisas, é o desejo. O homossexual, tudo tem que desejar, irmão. Essa história já aconteceu há 6.000 anos atrás, só que Deus está revelando para nós. O livro do Apocalipse chama revelação. Tudo na vida do homem é um desejo. O Senhor Jeová, tu és aferidor, cheio de sabedoria e perfeito em formosura estavas. No Éden, jardim de Deus, toda a pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o onísco, o jó, o safiro, o carbúnculo, esmeralda, os tambores, teu que falas para no meio de ti. Em que foste criado, foram preparados.
tu eras querubim ungido para proteger e te estabelecer no monte santo de Deus. Estava no meio das pedras afogueadas. Andava, irmão. O rei Salomão é o rei de Tiro. Tiro e Sidom é uma cidade daquela época. Jesus fala em Mateus: ai de ti, Corazim, ai de ti, Tiro e Sidom. É uma cidade, só que pouco se fala na Bíblia aqui, mas tem aqui no livro de Juízes, fala sobre Sidom. Nós vamos chegar daqui a pouco. Então, irmão, o rei Salomão é o príncipe de Tiro. Por isso que Deus fala aqui, em momento algum, Deus chama de Satanás. Deus não chama o homem de Satanás. Traiu a Deus, ele fez conserto com o povo da terra. E eles lá atrás. Então vamos lá, irmão. Não tem muito tempo. Vamos lá, vamos para 1 Reis, capítulo 11, a idolatria de Salomão. Aqui Deus revela tudo para nós, irmão. Hoje vai aparecer as duas tribos de Israel que faltam, irmão. Nós, o povo de Deus, somos a tribo de Levítico, que Deus preparou lá atrás. Ele disse separar um povo para ele. E o Benjamim é outra tribo de Roma. Eles não subiram. Vocês vão ver agora dentro da Bíblia aqui, porque a Bíblia fala a verdade, irmão. Vocês sabem que a Bíblia foi escrita por Deus, por mão de um Deus. Salomão, aí vocês lêem, liga. Reis com Ezequiel. Ele foi o homem mais sábio do mundo. Deus deu a riqueza para Salomão, deu tudo. Mas aí o que ele fez? Ele fez a casa de Deus e fez concerto com o povo da terra. O Vaticano é o templo de Salomão. É o templo que Salomão edificou. Só que Deus permitiu. Vamos lá então? E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Edonitas, Sidonitas e Etéias. Irmãos, quando Deus está falando que há muitas mulheres, eu falei nos meus vídeos lá, vocês devem estar vendo lá, Isaías 54, Deus escreveu desse jeito, irmão. Isaías capítulo 54, só para vocês entenderem rapidinho. Ele tratava aquele povo, aquela nação antigamente, como mulheres. A rainha de Sabá, na verdade, era um homem, nunca foi mulher. Porque hoje, eu vou chegar lá, a rainha do sul não é um papa argentino? Ela vai voltar. Vamos lá, Isaías 54, capítulo 5. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado Deus, o Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como a uma mulher desamparada e triste de espírito, como a uma mulher da tua mocidade, que é desprezada, diz o teu Deus. Ô irmão, a Bíblia aqui também nos fala, Isaías 55, só para vocês entenderem que vocês vão ouvir hoje, não é coisa para o homem não, isso é obra de Deus, que ele fala, Isaías 55, versículo 8, porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos. Então, irmão, quem é o homem para contender com Deus? Está escrito no livro de Eclesiastes. O homem não pode contender com o que ele não pode. Eu vou ler para vocês daqui a pouquinho também. Ela tem que fazer tudo assim. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos que os vossos caminhos. E os meus pensamentos, mais altos que os vossos pensamentos. Que assim como a chuva, a neve do céu, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador, e pão ao que come. Então, irmão, no livro tem que... Vamos lá. 1 Reis, capítulo 11, a idolatria de Salomão. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, Moabita, Amonita, Edonitas e Etéias. Vamos para Êxodo de novo. Tem que ser assim, irmão, para colocar na cabeça de vocês o que Deus quer estar mostrando, o que é a Bíblia Sagrada. Não tem prostituição na Bíblia Sagrada. Vamos fazer tudo isso aí. Por quê? Êxodo capítulo 34, versículo 14.
porque não te inclinará diante de outros deuses, pois o nome do Senhor é zeloso. Deus zeloso é, para que não faça concerto com os moradores da terra e não se prostitua após os seus deuses, irmão. Está entendendo? A palavra de Deus ela é reta. Sacrifique os seus deuses e tu convidares dele como do seu sacrifício. Tome mulheres das suas filhas, pague os teus filhos e as suas filhas prostituindo após os seus deuses. E faça que também os teus filhos prostituam após os seus deuses. Então, irmão, o rei Salomão fez concerto com Irão, o rei de Tiro, de Sidom, que era a cidade daquela época. Para deixar bem mais claro, bem mais certinho para vocês, irmão, bem mais direitinho, em Deuteronômio, capítulo 7, ordena-se a destruição dos cananeus e seus ídolos. Quando o Senhor tiver introduzido na terra, a qual passa a possuir, lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, irmão. Então, isso aí, porque ele está falando 7 nações, irmãos, são 7 que Deus fez o mundo em 7 dias. Vai falar assim, mas vocês vão entender. Deus no mundo fez o mundo em 7 dias, mas cada um dia que passou, ele fez uma igreja. A igreja do Noé, por causa do pecado, foi até o ano 600. Ali Deus parou a igreja de Noé. Mas depois veio as outras igrejas. Então, quando está falando em Apocalipse ali, que 5 reis já caíram, 5 igrejas para trás já ficou. Mas resta um. Nosso povo. Resta um rei. Ainda existe. Eles não podem ter 7 papas, irmão. Ainda existe. O Bento XVI renunciou, mas já voltou para o Vaticano. Vai ficar 3 reis. 3 reis. Nós vamos chegar lá. A Bíblia conta tudo para nós. A idolatria de Salomão. E das nações que o Senhor tinha dito, Cidão, não entrará Israel, e não entrarão vós de outra maneira, perverterão o vosso caminho para seguir os seus deuses. A esta se uniu Salomão com amor. Fez concerto com o povo da terra. E tinha 700 mulheres, isso é tudo povo. Isso não é mulher, é povo. Ele fala, chamou nós como uma mulher desamparada. Por isso que nós somos a noiva do Cordeiro. É difícil entender? É fácil. Deus está abrindo a porta da Escritura Sagrada, irmão. E Ele está usando um povo brasileiro, uma nação brasileira, para dar essas boas novas. O povo brasileiro é o povo de Deus. Vocês que estão tirando a lei de Deus do mundo, vocês lembram que vocês têm filho, têm neto, têm bisneto, vocês têm semente também. Vamos olhar direitinho, irmão. Deus, Ele não desamparou você não. Ele te dá chuva, Ele te dá alimento, Ele te dá o espírito de vida dele para você poder viver. Fala assim, não, irmão. Você vai ter que prestar conta a Deus. Vamos lá. Versículo 4. Porque sucedeu no tempo na velhice de Salomão, suas mulheres perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Está vendo, irmão? O coração dele era perfeito. Por isso que Deus fala que era o ungido, lá em profecia de Tiro, lá em Ezequiel. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônimos, e em seguimento de Milcom, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão, que era mau aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi, seu pai, edificou Salomão um alto a Quemos, a abominação dos Moabitas. E sobre o monte diante de Jerusalém, a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Deus abominava essas coisas, irmão. Deus só há um Deus em Israel. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. E assim fez com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. Pelo que o Senhor Deus indignou a Salomão, porquanto desviaram o coração do Senhor Deus de Israel. Então, irmão, Deus indignou com ele. Mas vamos ir para ir mais rápido, que vai falar tudo hoje aqui mesmo, não vai ter como.
ficar sabendo que cada dia passa um santo novo. Eles estão querendo tirar a palavra de Deus do mundo e querer botar o Deus dele. Mas Deus, há um Deus em Israel, né? Vocês têm que primeiro passar por Deus. Lá em cima, no céu, o espaço é dele. Na terra, é dele. E tudo que nela é dele. Tá? Versículo 14. Deus suscita adversário contra Salomão. Levantou contra o Senhor a Salomão um adversário, a Hadad, o Edomita, de era semente do rei em Edom. Edom, irmão, era Esaú. Essa guerra já vem lá de trás que eu falei lá, ó. Esaú, capítulo 36. Hadad era príncipe de Esaú, príncipe alva. Tudo homem, irmão. Deus está falando aqui dos seus anjos, que somos nós. Você já parou para pensar que vocês foram feitos por mão de Deus? Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós temos o Espírito de Deus. Nós somos o templo de Deus vivente na terra. Então nós somos os anjos de Deus, irmão. É loucura? Não é. Mas vocês querem acreditar o que o homem fala. Você quer acreditar o que a Bíblia fala. Você foi feito por mão de Deus. Você é filho de Deus. Mas você tem um direito de escolher, irmão. Eu não tenho nada contra o catolicismo, porque isso já está julgado. O Moisés já pediu a Deus para poder julgar o povo, que lá atrás, em Deuteronômio, para riscar o nome dele da vida de Deus, falou: não, Moisés, aquele que pecar contra mim, a este eu riscarei no meu livro. Então, irmão, antes de você, pensa direitinho. Esaú que é Edom. Porque sucedeu que, estando Davi em Edom e subindo Joabe, o chefe dos exércitos, a enterrar os mortos, feriu todos os varões de Edom. Porque Joabe 6 meses com todo Israel, destruiu todos os varões de Edom. Então Deus ia guiando o povo ia vencendo, irmão. Então, Hadad, porém, fugiu, e algumas edonitas do servo de seu pai, com ele para ir ao Egito, para ficar em paz. Então, irmão, Deus suscitou um inimigo, mas era da semente de Esaú, de Edom. Isso tudo aconteceu, irmão, no começo do mundo, no terceiro dia, no quarto dia. A Bíblia Sagrada contou tudo lá atrás, e depois veio a Arca do Concerto, que é Jesus. Deus dividiu a história dele em duas partes, 3 anos e meio e 3 anos e meio. Por isso que fala no Apocalipse, depois de 3 dias e meio, nasceu Jesus, onde nós somos ressuscitados da vida para a morte. Você não quer acreditar? Mas é a história verdadeira de um Deus. Vamos lá continuar, irmão. Mais embaixo aqui, irmão, vamos ir rápido, porque acaba o tempo. Vamos lá para no versículo 28. Tudo no livro de Reis. Deus conta tudo ali. Aqui ele resume toda essa história do rei Salomão ali, dos papas que tem que ter 7, não pode ter 8. Nós vamos chegar lá agora, irmão. E o homem Jeroboão era varão, valente, e vendo Salomão esse jovem, que era laborioso, o pôs sobre todo o cargo da casa de José. Sucedeu, pois, naquele tempo que saiu Jeroboão a Jerusalém, o encontrou o profeta Aias, o silonita, no caminho. Ele se tinha vestido de uma veste nova, e sós estavam os dois do campo. Aí Aias pegou na veste a nova que sobre si, a veste nova que tinha sobre ti, e rasgou em 12 pedaços. Olha como é que Deus faz, olha a sabedoria do Deus. Meus pensamentos não são seus pensamentos, não. O rei Salomão falou no livro de Eclesiastes: quem é o homem para querer contendar uma coisa que não é em Deus? Vamos lá. Tinha vestido uma nova veste, estava no campo. Aí Aias pegou na veste nova que sobre aí se tinha e rasgou em 12 pedaços. E disse Jeroboão: toma para ti os 10 pedaços, as 10 nações. Foi espalhado, olha aí, toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que eu rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Não foi espalhado? Hoje Deus está reputando. No meu Facebook Deus está reputando. Está chamando o povo da terra, as suas ovelhas perdidas. Está aqui: te darei as 10 tribos, porém
ele terá uma tribo, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que elegi de todas as tribos de Israel. Porque me deixaram e se curvaram a Astarode, Deus dos Sidônios, a Quemos, Deus do Moabita, a Milcom, Deus dos filhos de Amon, e não andaram, porém, nos meus caminhos, para fazer o que parece reto a meus olhos, a saber, meus estatutos e os meus juízos, como Davi seu pai. Isso eu servi a Deus estranho. Aos filhos de Belial. Vi na internet o que é o filho de Belial, quem que é o filho de Belial. Nós vamos chegar agora também aqui. Hoje, Deus está abrindo as portas. Isso é só o começo, tá? Isso é só o começo. Vamos lá. Para fazer juízo como Davi seu pai. Porém, não tomarei nada desse reino, por isso que o Vaticano tem tanto ouro, irmão. Por isso o Vaticano tem tanto ouro. Deus deixou lá para eles. Agora, nós vamos saber aonde se assenta a prostituta. O anjo não revela? Em Apocalipse? São povos, línguas, nações, armas. Vamos chegar lá. Hoje não tem mais jeito. Isso é som do selo, tá? Porque no livro de Apocalipse fala quando o sétimo selo. Quando o sétimo selo for aberto, ia ser revelado a palavra de Deus. Então, é Deus que está abrindo sua boca, irmão. Vamos lá. Apocalipse, versículo 19. Isso já dá até a vitória para nós, né, irmão? Porque vem um Chico para entrar no mundo aí, e vem uma nova ordem mundial, mas o povo de Deus, o Salomão, não conseguiu prender, não. Vamos ver aqui atrás também. É tudo assim, tem que ser espontâneo. A palavra de Deus é simples. Ela não tem teologia, não tem essas coisas, não tem de cavalo. Ela é simples. Olha lá. Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Então, irmão, quando Deus tocou a trombeta, por isso que eis-me aqui, Senhor. Mas isso é só o começo, tá? Isso já vem, Deus do ano passado já vem. Deus está segurando os 4 ventos da terra. Já viram? Lendo Apocalipse? E a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo e disse, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele me disse: toma e coma-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo, comi na minha boca, e era doce como mel, e havendo comido no ventre, ficou amargo. E ele me disse: importa que profetize outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Estou amparado pela palavra. Efésios capítulo 1, versículo 13. Nós somos selados pela palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus, irmão. E Deus sabe que no final do tempo a sua palavra é que vai vencer. Tá? É tudo assim espontâneo, irmão. Zacarias capítulo 4. A quinta visão, o castiçal de ouro e as 7 lâmpadas. O castiçal de ouro são as 7 igrejas. Apocalipse 1 fala, os 7 castiçal de ouro. Quem não tiver na palavra os castiçal vai ser tirado, irmão. Vamos lá. Zacarias capítulo 4, versículo 4. E falei disso ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse: não sabes tu o que é isto? É. E eu disse: não, Senhor meu. E respondeu e falou, dizendo: esta é a palavra de Zorobabel, essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações, graça a ela. Moisés, lá atrás, Êxodo 33, você lê a primeira pedra lá direitinho, lá, quando ele subiu
da terra. A besta que subiu da terra, o povo que subiu da terra. Vocês não querem ver? Mas Deus está abrindo o olho de vocês. Vamos lá. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó monte grande, diante de Zorobabel? Serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra. Graça a graça, com aclamações a ela. E a palavra do Senhor veio de novo me dizendo: as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibas que o Senhor dos Exércitos me enviou a voz. Volta para 1 Reis, irmão. Vai ser tudo assim, irmão. Ele rasgou, espalhou as 10 tribos, foi. Então Deus deixou 2 tribos, irmão. Nós somos a tribo de Levi. Roma é a tribo de Benjamim. Vai ser revelado tudo agora aqui. Vamos lá. Tem que se falar, irmão, porque senão vocês nunca vão ficar sabendo. E Deus não está gostando, não. Tá? Mas das mãos do seu filho tornarei. 1 Reis, capítulo 34. Porém não tomarei nada desse reino da sua mão, mas por príncipe o ponho, príncipe de Tiro, Sidom. Deus não foi justo com ele ainda, né? Vamos lá. Mas por príncipe o ponho por todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem elegi, o qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas das mãos de seu filho tomarei o reino, e te darei a ti as 10 tribos dele. E a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim. Jerusalém. Jesus, na Santa Jerusalém. Ele não veio para nós dar o Espírito dele, não veio para nos selar com o Espírito Santo da promessa. Jesus não é a palavra de Deus, nós somos a palavra de Deus, irmão. Pode gritar para todo mundo ouvir mesmo, os 4 cantos da terra. Deus está chamando o seu filho de volta. Você, irmão, não adianta você correr para a montanha, não. Você tem que correr para Jesus. Você tem que ser batizado em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Vão ser salvos, que a promessa foi feita a Abraão. Vocês conhecem a Bíblia. Tá? A promessa foi feita a Abraão. Então, irmão, não adianta. Vocês estão vendo, já está começando o temporal, chuva, tudo no mundo inteiro. Deus já está começando a solar nos 4 cantos da terra. É que ele manda falar. Isaías capítulo 30, versículo 30. Você está baixando o braço por enquanto. Isaías capítulo 30, versículo 30. Versículo 38. E tomarei e reinará sobre tudo o que desejar a tua alma, e será rei sobre Israel. E hás de ser que ouvires tudo que eu mandar e andar. Aqui já está falando para Jeroboão, irmão. Vocês conhecem a história. Eu estou lendo rápido, falando rápido, que nós vamos para Sodoma e Gomorra. E fala que a Bíblia, a filha de Ló, se prostituiu. A tribo de Benjamim, querendo tirar a palavra de Deus, como está acontecendo hoje. Não tem jeito, irmão, tem que falar, porque senão eles não vão saber, vocês não vão saber, mas a Bíblia já responde tudo. Vamos lá. E por isso, versículo 38, e há de ser que quando ouvires tudo o que eu te mandar, andares pelos meus caminhos e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos, os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei a Israel. Por isso afligirei a semente de Davi, todavia não para sempre. Cuidado, não toquei nos meus ungidos, não maltratei os meus profetas. Não toca nos meus ungidos. Pelo que Salomão procurou matar Jeroboão, porém Jeroboão se levantou e fugiu para o Egito, para Sisaque, rei do Egito, e esteve no Egito até que Salomão morreu. Irmão, vamos para o livro de Juízes, a maior revelação de Deus sobre Sodoma e Gomorra. Vamos lá? Vem comigo? Irmão, eu fico feliz. Aí hoje também aqui, irmão, vocês ligam, Apocalipse, capítulo 12, com 2 Samuel, versículo 22. Olha o nosso arrebatamento aí, irmão. Rapidinho, vamos lá, vem comigo. E falou Davi
ao Senhor as palavras deste cântico no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Apocalipse 12, segundo Samuel, capítulo 22. Deus está me entregando na mão, estou entregando para vocês tudo facinho. Porque em Atos 2 fala que no final, os filhos de Deus iam profetizar, irmão. Então vamos lá. Apocalipse 12, liga a mulher do dragão, olha o dragão aqui, ó. E Samuel 2. Disse, pois, o Senhor: é o meu rochedo, é o meu lugar forte, o meu libertador, Deus é o meu rochedo, e nele confiarei, meu escudo e a força da minha salvação, meu alto retiro e meu refúgio, o meu salvador de violência me salvaste. O Senhor, digno de louvor, invoquei os meus inimigos, livre, invoquei de meus deuses e de meus inimigos. Meus inimigos. Fiquei livre. Porque me cercaram aos ondas de morte as torrentes de Belial. Eles são os filhos de Belial. Irmão. Nós vamos saber agora quem que é o verdadeiro Belial. E me assombraram, corpos do inferno me cingiram e encontraram-me laços de morte. Estando eu na angústia, invoquei o Senhor e meu Deus chamei. Do seu tempo ouviu a minha voz, o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então se abalou e tremeu a terra, os fundamentos do céu se moveram, abalaram porque ele se irou. Ao povo de Saul, irmão, voltou de novo. A quarta geração, somos nós. A Bíblia Sagrada conta tudo. Subiu a fumaça dos seus narizes e da sua boca um fogo devorador, carvões e cedeira dele. Olha o fogo caindo do céu aí. Está caindo fogo do céu. Em cima, espaço. O céu é dele. A terra é dele. E tudo que nele há, irmão. E abaixou-se os céus e desceu uma escuridão havia debaixo de seus pés. E subiu um querubim e voou e foi visto sobre as asas do vento. E por tendas pôs as trevas ao redor de si, ajuntamento de árvores, nuvens do céu, pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acenderem. Ajuntamento de árvores somos nós, irmão. Livro de Juízes, capítulo 21. Gênesis, capítulo 5 ou 6. Ajuntou mares, poção seca. Tudo é nós. Deus só fez para nós. Vamos lá. Pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acenderam, trovejou Deus do céu, e o Altíssimo fez soar sua voz, e disparou flechas, e disparou raios, e perturbou. E apararam as profundezas do mar, os fundamentos do mundo se descobriram, pela repreensão do Senhor, pelo sopro do vento de seus narizes. Desde o alto enviou e tomou, tirou-me da muitas águas, livrou-me dos possantes inimigos, daqueles que tinha ódio, porque eram mais fortes que eu. Deus livrou o rei Davi. Desde o alto enviou e tirou de muitas águas, de muitas guerras, águas, povo, e era mais forte que o rei Davi. Mas vamos para o final aqui, irmão, só para vocês, porque hoje vai ser falado muita coisa. O tempo é curto, mas eu não posso deixar, irmão, passar. Já que o Senhor dos Exércitos me escolheu, vamos para o Salmo 115. Não, Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas o teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações, onde está o seu Deus? Deus considera isso por outras nações. Tá? Tribo de Benjamim. Mas o nosso Deus está no céu e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são de prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheira. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som alguma sai da sua garganta, irmão. Torne semelhantes a ele os que os fazem e todos os que nele confiam. Confia, ó Israel, no Senhor. Ele é o teu auxílio e teu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor. Ele é teu auxílio e teu escudo. Vós que temeis o Senhor, confia no Senhor. Ele é o vosso auxílio e o vosso escudo. Você tem que acreditar em Deus, irmão. Não podemos, o povo de Deus não vai colocar esse chip. Porque vocês querem saber qual povo que o rei Salomão não fez?
Prisioneiro? É tudo assim, irmão, espontâneo. 1 Reis, capítulo 9. O povo da terra vai ficar preso, irmão. Por isso está esse Chico, essa nova voz mundial aí, ó. Mas Deus já falou, lá em Apocalipse, capítulo 13. Os que servem a Belial, os que seguem a ele, é que vai colocar o Chico. Porque o povo de Deus não vai colocar mais, irmão. Vamos lá. 1 Reis, capítulo 9, versículo 22. Porém, os filhos de Israel não fez Salomão escravo algum, porém eram homens de guerra, e os seus criados, os seus príncipes, e seus capitães, chefes dos seus carros e dos seus cavaleiros. Está vendo, irmão? Então o povo de Deus, a tribo de Levi, que somos nós, ele não fez não. Irmão, vamos para Mateus, vamos revelar por que tem que ter os 7 papas, não pode ter 8. Nós lemos Salomão lá atrás. Vamos para Mateus capítulo 12. Jesus é o Senhor do Salmo. Mas nós vamos começar aqui com o milagre de Jonas. A começar do versículo 38. O rei de Sabá, irmão, a rainha de Sabá é o homem, era o rei de Tiro, o rei de Sidom. O Salomão fez com Ciro. Só que Deus escrevia desse jeito. Para vocês entenderem isso aí, vamos no Salmo 72, rapidinho. É assim, irmão, não tem como ficar cheio de vídeo bonitinho, não. Aqui é a palavra de Deus que é bonita, tá? Vamos para lá. Para vocês verem quem que era o rei de Sabá. Sempre foi o homem. A rainha do sul, não um papa argentino, sul-americano. Nós vamos chegar lá agora. O rei de Tars e das ilhas trarão presentes do rei de Sabá e de Sela oferecerão dons. Está vendo, irmão? Aí você vai aqui no versículo 15. E viverá e se lhe dará do ouro de Sabá. Sabá devia ser uma província, ainda de Sabá. E continuamente se fará por ele oração e todos os dias o bendirão. Aqui, quando o rei Salomão era de Deus ainda, antes dele trair. Vamos ver de novo? Salmo 72. Rainha de Sabá é o rei. Rainha do Sul já está lá, Vaticano. Já tem 2 papas. Vai ficar 3. A Bíblia mostra os 3 papas aqui, nós vamos ver os 3 papas aqui. Irmão, vocês me desculpam, mas tem que falar. Senão, o povo da terra que sabe que a Bíblia não foi escrita. Mas tem muita coisa. Isso é só um aperitivo que Deus está mandando falar. É só o começo, tem mais. E não adianta vir em cima de mim, não, porque eu estou amparado pelo Espírito Santo da promessa. Eu e minha casa servindo ao Senhor. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Salmos, livro de Salmos, capítulo 72. A excelência, a justiça e a glória do reino de Salomão prefiguram as do Messias. Ele prefigura. Mais abaixo, né, irmão? Vamos lá. Capítulo 2, versículo 10. Os reis de Tars e das ilhas trarão presentes aos reis de Sabá e de Seba, oferecerão dons. Versículo 15. E viverá e se lhe dará do ouro de Sabá, e continuamente se fará por ele oração a todos os dias, bendirão. Então, rei de Sabá, homem. Halai-se cama que serão vacilarais, ridicom aquecereis, ratineis ou queis. Vamos para o livro de Mateus. Tem que ser tudo rápido. O tempo é curto. Mas cada dia tem um santo novo. Deus está abrindo as portas do céu. Nós vamos para Sodoma e Gomorra, livro de Juízes. Nós vamos ver quem que a mulher de Ló que olhou para trás. Foi o Benjamim que olhou para trás. Quando eles foram brigar lá. Eles foram tirar a palavra de Deus. Os filhos de Levi estavam entrando na cidade. Tá bom? Vamos chegar lá. Então, alguns dos escribas dos fariseus, Mateus capítulo 12, versículo 38, e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, queríamos ver da
tua parte algum sinal. Mas ele lhe respondeu, disse, uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão ao do profeta Jonas. É isso que Deus está mandando falar aqui hoje, irmão. Você que está tirando a lei do mundo, olha aí, ó, vocês têm semente. Deus está falando do pecado do homem, o pai que tirou a palavra de Deus do mundo, o pai que negou, o filho que negou o pai, Adão, Salomão. Vem contando a história toda aqui, irmão. Ele está falando do homem, Belial. Procura saber sobre o Belial. Está falando do homem. Nós vamos chegar lá. Mas lhe respondeu, uma geração má e adulta pede sinal, porém não se lhe dará o sinal senão a do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também estará o filho do homem, 3 dias e 3 noites, no seio da terra. 6.000 anos, irmão. Uma geração na Bíblia é de 70 anos. Você soma 10 vezes 7, 70 anos. Chegou os 70 anos. Eu falei há 7 meses atrás, no primeiro vídeo lá, ó. Há 7 meses atrás. Uma geração na Bíblia é 70 anos. O Caim matou Abel, 7 anos, Deus deu esse pecado, para limpar a terra. Lameque, 70, 77. 7.000. Deus preparou 7.000 homens que não vão dobrar ao joelho. Tem 7.000 homens aí. Deus já levantou as dessas. Daniel 2,44. Ah, eu não gosto do Espírito de Deus. Você não tem como não, você tem o Espírito de Deus, você é o templo de Deus. Que concessão tem o Espírito de Deus com Belial? Coríntios 6,15, 2 Coríntios. Vamos lá. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é mais do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio do confim da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Está ligado lá em Reis? A rainha da terra. Hoje, o Papa hoje, não é um Papa sul-americano, a rainha do sul se levantará no dia do juízo, com a geração de condenação. Eis aqui quem é mais do que Salomão, e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso, e não encontra. Então diz, Salomão tentou voltar para a casa dele lá, o que Deus falou aqui, ó. Então diz, voltarei para a minha casa, de onde saí, e voltando, a achar desocupada, varrida e adornada. Deus já colocou outro povo em cima, irmão. Varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. 7 papas, não pode ter 8. Vamos lá. E entrando, habitam ali, e são os últimos ratos deste homem, piores do que os primeiros. Assim acontecerão também a esta má geração. Se nós somos da geração de Jesus, nós estamos chegando nos nossos 1000 anos. Um dia eu falei com a teórica, Deus faz consciência com o povo da terra de 1000 anos. Falou, mas na teologia não fala isso. Lê a Bíblia. A Bíblia conta tudo para nós. Deus faz consciência com o homem de 1000 anos. Jesus começou a pregar no ano 13. Você vai em Gênesis ali, capítulo 12. A primeira guerra foi no ano 13. O Ismael foi circuncidado com 13 anos de idade. Jesus, com 13 anos de idade, começou a pregar. Ano 13 chegou, irmão. Deus está abrindo as portas. O ano 13 é o ano do Senhor Jesus Cristo. Vamos para o livro. Aí vamos lá. 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e são os últimos atos desse homem, piores do que os primeiros. Assim aconteceu também essa má geração. Então, por isso que não pode ter 8 papas. Nós somos a 6ª igreja, a Bíblia está certinha. 5 reis já caíram, 5 povos, 5.000 anos para trás já ficou. Nós somos 6.000 anos. Jesus pisou na terra 7 vezes. Em Apocalipse 1, ele revela sobre o castiçal de ouro. Vamos para Zacarias, irmão. Vamos ver por que eu estou falando aqui que tem que ficar 3 reis dentro. Já tem dentro do Vaticano. O Bento XVI já está lá, está os 2 papas, falta mais um. O primeiro rei, que fala no livro de Daniel, que vai levantar.
dia 14, ano 2014, o ano do eclipse que morreu o Papa João Paulo II, o trabalhador do sol, de Lábares do sol. O rei Salomão, em Eclesiastes, fala que ele viajou aqui, trabalhou um monte debaixo do sol. Não, vamos chegar lá agora. Vamos aqui aos 3 reis. Tem que ter 3 reis, hein? Senão, e eles estão certinhos. Já tem 2 reis, falta mais um rei. Capítulo 11, Zacarias, capítulo 11. Então tem que ter 3 papas. Já tem 2, falta um levantar. Olha o que Deus fala aqui. Deus conta tudo para nós, só que ele está contando em parábola, irmão. Zacarias, o castigo dos impenitentes, capítulo 11, versículo 8. E destruí os 3 pastores num mês, porque se angustiou deles a minha alma, e também a sua alma teve fartio de mim. E eu disse: não vos apacentarei, mas o que morrer, morra, e o que for destruído, seja, e os que restarem, comam cada um a carne da sua companheira. Então, irmão, os 3 pastores, já tem 2. O livro de Eclesiastes, irmão, é muita informação, tem que ser assim. Eclesiastes, capítulo 2, o rei Salomão, ele vem lamentando pelo desejo que ele desejou. Tudo homem é o desejo, irmão. Se você desejar, que quando no começo do mundo, quando Caim foi matar Abel, olha o que Deus falou com ele. Gênesis, está aqui é rápido, espontâneo, irmão. A palavra é simples. Não tem coisa bonitinha, não é pegar esses pastores famosos aí. Gênesis capítulo 4, versículo 6. E o Senhor disse a Caim: por que iraste? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Para ti será o seu desejo. Para ti será o seu desejo. E sobre ele dominarás, irmão. Se você não dominar o seu desejo, você vai ser o que você quer ser. Homossexual, tudo que você quiser ser, não tem nada contra, mas eu sirvo a Deus. Nós somos a tribo de Levi. Eclesiastes capítulo 2. Aqui ele vem falando, irmão. E quem sabe, versículo 18. Versículo 18. Ele vem falando todo aqui sobre o trabalho dele debaixo do sol. Também eu aborreci todo o meu trabalho em que trabalhei debaixo do sol, visto como eu havia deixado o homem que viste depois de mim, e quem será sábio ou tolo, contudo ele se assenhorará de todo o meu trabalho em que trabalhei, em que houve sabiamente debaixo do sol. Também isso é vaidade. Papa João Paulo II foi o Papa que mais trabalhou debaixo do sol. Aqui sabe. Então, irmão, o ano passado, pelo que apliquei no meu trabalho. Então, no livro 2, Eclesiastes capítulo 2, ele vem lamentando o trabalho que ele fez debaixo do sol. E aqui embaixo, irmão, no capítulo 3, só para vocês verem como que Deus conta tudo para nós. Eclesiastes capítulo A, para todas as coisas, tempos, um tempo determinado por Deus. Então, nós estamos no tempo de Deus. Vamos no capítulo 19. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo, também sucede aos animais. Está vendo? Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa sucede, como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego, o fôlego de Deus. O mesmo Espírito de Deus. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. O rei Salomão falando, todos vão para o lugar, todos são pó, e todos aos pó tornarão. Quem adverte que o fôlego dos filhos dos homens sobe para cima, que o fôlego dos animais desce para baixo da terra, assim que tendo visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem, mas as suas obras, porque essa é a sua porção, por quem fará voltar para ver o que será depois dele? Ninguém. Então, vocês viram, irmão, o
Papa João Paulo II. E aí, o ano passado, Deus falou comigo assim, vai ver quando tem o próximo eclipse. Porque quando ele morreu em 2005, quando ele morreu, o Papa João Paulo teve tanto o seu nascimento como a sua morte marcada pelo eclipse. Ele nasceu 18 de maio de 1920 e morreu 2 de abril de 2005. Seu enterro no dia do eclipse total, 8 de abril. Ele ficou 6 dias esperando o eclipse. Então, irmão, se ele vai voltar, que a Bíblia fala em livro de Hebreus 9, 27, foi dado ao homem morrer uma vez só. Se ele vai voltar, ele está congelado. Em 2014, é o mesmo eclipse solar que teve do dia em que ele nasceu, o dia que ele... Em 2014 agora vai ter o mesmo eclipse. Está vendo, irmão? Eclipse é o mesmo eclipse que vai ter em 2014 agora. Deus conta tudo para nós. Em 2014 está tudo certo. Ele vai voltar em 2014. Você viu, Zacarias? Os 3 pastores, já tem 2. A Bíblia fala no livro de Daniel que este é o 4º reino da terra. Falta um rei para subir. É o rei que vai julgar. A rainha do sul, o Papa não é sul-americano, eu não tenho nada contra o 14 não, mas Deus está mandando que já está julgado. Você escolhe, você quer servir a Deus ou você quer servir a Belial. Olha quem é Belial. Vamos para o livro de Juízes, capítulo 20. Os israelitas vingam a ultragem feita ao levita. Levita é o povo de Deus, irmão. Quando Deus fala do homem, ele fala de nações, milhões e milhares. Ele falou para Abraão, você é pai de multidão. Quando ele estava conversando com Adão ali, já tinha uma multidão. Jesus está explicando. Isso que em Lucas 8, Jesus na parábola da semente. O povo pediu a Saul, ou a Samuel, uma tal abominação no meio de ti. Deus abomina. Sinto muito, tem que falar. Deus abomina no meio de ti. Então certamente ferirás ao fio da espada os moradores daquela cidade, destruindo a fio da espada a ela e o tudo que nela houver, até os animais. E ajuntarás todo o seu despojo no meio de ti, da sua praça, e a cidade e todo o seu despojo queimarás totalmente para o Senhor, teu Deus, e será montão perpétuo, nunca mais se edificará, também nada se pegará a tua mão do anatema, porque o Senhor se aparte do ardor da sua ira, e te faça misericórdia, e tenha piedade de ti, e te multiplique como jurou a teus pais. Nunca que falte uma lâmpada em Israel. Nós somos a lâmpada, irmão. Vocês não entendem a Bíblia? Eu tenho 2 anos, eu estou entendendo. Quando ouvires a voz do Senhor, teu Deus, para guardares todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, para fazeres que for reto aos olhos de teu Deus. Então, irmão, se liga. Juízes, capítulo 21, Deuteronômio, capítulo 13 e Gênesis 19. Vou ajudar vocês, que Deus está mandando dizer isso. Vocês ligam, segundo Samuel, capítulo 22, Cântico de Davi em ação de graça. Toda vez que você vê um cântico, é a vitória de Deus. O povo de Deus sempre dançou primeiro. Eu vejo aí uns metendo a língua, falando que o povo de Deus dança igual candomblé. O Satanás é que imita, o Satanás é segundo plano. O Davi dançou, a Miriam dançou, tudo dançou primeiro. O povo de Deus é em primeiro lugar. Eu vejo falar que a Ana Paula Valadão tem que bater mesmo. O povo de Deus tem que dançar para o rei. Tem que dançar, porque o povo de Deus é em primeiro lugar. Satanás é segundo lugar. Bom, vamos lá, liga 2 Samuel,
com Apocalipse capítulo 12, a mulher e o dragão. Vocês vão ver isso aí. No final, irmão, no Apocalipse aqui, 12, versículo 13, e o dragão irou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da tua semente, os que guardam o mandamento de Deus e o fim de testemunho de Jesus Cristo, que somos nós. Hoje está o chip e a nova ordem mundial vai aprender o povo, vai aprender o povo dele, porque está escrito aqui, ó, Apocalipse 13, a besta que subiu da terra, a besta que subiu do mar, foi o próprio homem que subiu da terra. Moisés, no Êxodo 33, Deus conta para nós aqui, ele conta tudo em parábola, irmão. E diz Êxodo capítulo 33, subiu da terra. Olha só, irmão, é o homem, Deus fala do homem de Gênesis, Apocalipse. Disse mais o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui, tu e o teu povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua semente te darei. Irmão, que Deus abençoe vocês. Lá no livro de Isaías, capítulo 11, mais uma vez, quem subiu da terra? E haverá caminho plano para os resíduos de Israel, os resíduos do seu povo, que restarem da Síria, como sucedeu a Israel, no dia em que subiu da terra do Egito. Isaías, capítulo 11, o povo, Samuel, Saul, Belial, eles são a tribo de Benjamim. Nós, servos de Deus, somos a tribo de Levítico. Tá bom? Que a paz do Senhor, que Deus abençoe, e não temas, que eu te ajudo. Desta vez não vai ser por violência não. Desta vez vou encerrar um livro de Zacarias. E respondeu-me falando, dizendo, esta é a palavra do Senhor Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó monte grande, diante de Zorobabel, e serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações, graças a ela. A primeira pedra é Êxodo capítulo 33, versículo 13. Agora, pois, tenho achado graça aos teus olhos, roga-te que agora me faças saber o caminho que conheci para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Graça a graça. Que a graça de Deus, o Todo-Poderoso, abençoe todos os seus filhos. E, irmãos, só o Senhor é Deus. Há um Deus em Israel. Deus não abandona seus filhos não, tá? Não temas, que eu te ajudo. Que a paz do Senhor, que Deus fique com vocês. Efésios capítulo 3. Nós somos a promessa de Deus. Amém.